Olá, irmão, cumprimento você na paz do Eterno e no amor do nosso Messias. Hoje eu vou falar sobre os comentários que a gente tem acompanhado na internet sobre o anticristo, sobre o Papa, sobre a besta. Tem acontecido tanto comentário aí, gente, que eu não concordo. Exatamente porque não está escrito claramente na Escritura. Vai acontecer uma coisa grande aí. Vai acontecer sinais no céu, porque o Salvador disse que vai acontecer sinais, mas nós não podemos detalhar o que é. A gente pode especular, sim, nós temos o direito de especular, de suspeitar, de comentar, mas se você assinar embaixo, a partir do momento que você assina o documento, então ninguém vai poder falar, porque você está falando com as suas palavras. Vai dizer, fulano defende a teoria tal, mas é você que está defendendo, não é uma regra geral. Você não está embutindo que a Escritura diz isso. Então hoje mesmo, por exemplo, tem vários satélites aí no céu. Está provado que através dos satélites eles conseguirão montar holograma no céu. Aparecer imagem de disco voador no meio das nuvens. Aparecer em rosto de pessoas. Eu até fico muito preocupado com isso, porque digamos que está lá no meio do deserto, aquele monte de beduíno lá, aí de repente aparece a foto de Maomé nas nuvens e uma mensagem através das ondas aí do harp, e essa pessoa vai sair de lá falando o quê? Eu vi, Maomé falou comigo. Então nós podemos especular. Então eu quero emitir aqui a minha opinião, baseado na luz da palavra. Opinião minha, conhecimento pessoal. Veja bem, eu aqui acredito que o anti-Messias virá da ONU. Porque a Escritura diz que é um governo religioso, que a Escritura chama de falso profeta, e um governo político. E esse governo político, ele sai da terra, a besta que subiu da terra. O que você entende de ONU? ONU coordena todos os países do mundo, então a terra, então a besta que saiu da terra. Então esse político que saiu da terra, ele vai governar, então ele será com certeza a besta. Desde o dia em que eu vi a entrevista do Bush, pai, o ex-presidente americano, Bush, o pai, eu fiquei bastante atento quanto à guerra. Assim que ele determinou, lá juntou os 30 países para atacar o Saddam Hussein no Iraque, porque ele invadiu o Kuwait, o George Bush fez um discurso lá para os políticos, alegando o seguinte: daquela guerra era uma ótima oportunidade da implantação da nova ordem mundial. Então, quando esses países hoje, naquela época lá, ele não conseguiu colocar a nova ordem mundial, mas o projeto deles já era implantar a nova ordem, mas não conseguiram. Então hoje, quando você vê aí Coreia do Norte ameaçando os Estados Unidos, Israel ameaçando o Irã com medo deles construir bomba atômica, a China e a Rússia servindo de guarda-costas lá do pessoal da Síria. Então, se estourar uma guerra mundial, a primeira coisa que a ONU vai fazer é apresentar um negociador da paz. E eles vão, depois desse negociador, eles vão fazer a proposta para lançar o governo mundial. Isso é um pensamento que eu tenho, meu, particular.
a primeira coisa que eles vão fazer, o maior sonho de consumo deles, é chipar todo ser humano, principalmente adulto, com esse biochip, onde não vai conseguir, não terá fraude, é um sistema seguro. Os bancos hoje já estão trocando os dispositivos, os caixas eletrônicos hoje estão todos vindo com a leitura de impressão digital. E se tem a leitura da impressão digital, tem o leitor de chip junto. Então, assim que eles assumirem, eles vão criar a marca de crédito deles. E eles vão fazer com que todo mundo coloque essa marca. A princípio vai ser com engano, depois vai ser por imposição, e nós não sabemos quanto tempo vai durar. Isso pode durar anos, implantando essa marca em todo o planeta. Outro assunto que está rolando aí na internet é que a Igreja Católica vai destruir, vai perseguir a Igreja Evangélica. Ô meu amigo, eu não creio nisso. Não tem como a Igreja Católica destruir a Igreja Evangélica. O que pode fazer é as duas se fundirem. Sabe por quê? Quem foi que criou a religião evangélica? Foi a maçonaria. O que ela fez? Começou lá no Martim Lutero. O plano da maçonaria seria enfraquecer o catolicismo papal, o império papal. E aí dividiram, deu certo. A igreja evangélica, ela se envolve de certa forma menos no governo do mundo, porque dividiu em muitas ramificações. Então a igreja católica não vai destruir a igreja evangélica de jeito nenhum. Eu aposto com você que a maçonaria não deixa. Agora você vai e fala, mas no Apocalipse 17 diz que a grande prostituta, ela foi destruída. Ela vai ficar nua. Ela vai ser queimada a fogo. Agora veja bem, o mistério aí. A grande prostituta com o qual... É fácil, olha, é fácil você entender esse raciocínio que eu estou te mostrando. A Escritura diz que essa grande prostituta que vai ser destruída é aquela que os reis da terra iam lá beijar a mão dela. Que os reis da terra iam receber a bênção. Até pouco tempo atrás, naquelas épocas de reis, nenhum rei na Europa tomava posse se não fosse coroado pelo Papa dentro de uma igreja. Então veja bem, tem algum líder que vai na igreja evangélica receber de um pastor o diploma dele? Não tem. Então não é a grande prostituta do Apocalipse, ela não é a igreja evangélica, ela não é a prostituta. Agora você nota, a Escritura diz que o anticristo, que os 10 reis se juntaram e eles tiveram uma única ideia: tomar tudo que a prostituta tem e agora pegar e depois queimar ela a fogo. E de longe os mercadores vão estar olhando para aquela prostituta em chamas, saindo fumaça, e vai falar: oh, mas aquela cidade tão boa, tão linda, tão bela, tão rica, acabou desse jeito. Então vamos ao meu raciocínio, ao meu entendimento, gente. Não me chame de profeta, eu estou falando o meu pensamento. E com esse meu pensamento também não vou passar pavor para ninguém. Veja só, a grande cidade está cheia de ouro, escondida no seu subterrâneo. Hoje, em cada cidade que você chega no interior, lá tem um templo romano,
numa praça, ocupando a praça, a metade da praça. E aí, se você começar a andar dentro da cidade, você vai falar: oh, essa escola aqui é da igreja romana? É da igreja romana. E aquele outro prédio, é dela também? É. Poxa, se você entrar dentro do próprio Vaticano, você vai ver e vai falar assim: nosso Pai, que quantidade de ouro que tem escondido aqui dentro. Quando o Vaticano era império, ele dominava toda aquela região da Europa. O Vaticano juntou muito ouro no subterrâneo. Todo o ouro em impostos, a trilha deles era para Roma. Tudo para o Vaticano. E o Vaticano tem muita riqueza, não é só dentro do próprio país em ouro, não. O Vaticano é dono de muitas propriedades, milhares de edifícios, prédios, bancos. Você acha que o Vaticano é pobre? E outra coisa, o Vaticano é rico e pão duro. Nunca vi uma obra, numa ação social do Vaticano. A primeira coisa que qualquer governo faz, quando ele faz uma doação, uma ajuda, ele manda para a televisão informando que, igual o Brasil, por exemplo, manda ajuda para a África, manda ajuda para o Haiti. Você já viu alguma vez na televisão, no jornal, alguma notícia dizendo que o Vaticano ajudou com tantos milhões lá na África? Eu nunca ouvi. E o Vaticano, ele só arrecada. O mesmo esquema continua até hoje. Todo o dinheiro do mundo onde tem uma igreja católica corre na canaleta que vai para os bancos do Vaticano. Aqui na minha cidade tem 3 escolas onde só estuda filho de rico. Tudo pertencente ao sistema da Igreja do Vaticano. E aí, o anticristo, ele vai se aliar com a besta. A besta, falso profeta. Esse falso profeta, que nós poderemos dizer que seria um papa, ele vai estar aliado com o governo mundial, falando assim, principalmente, olha quantos bilhões, milhões e bilhões de pessoas tem que são católicos. Amanhã o Papa aparece falando assim: olha, meus irmãos católicos, não escutem essa mentira aí evangélica que o chip é a marca da besta. Podem colocar a marca, podem receber, isso é crédito, é tecnologia. Inclusive até agora a própria imprensa está dizendo que o novo Papa terá que ser ligado à tecnologia, terá que ser ligado a redes sociais, por aí vai. Então, porque a Escritura diz que o falso profeta fez sinais perante a besta e ele orientou as pessoas a receber a marca da besta. Assim que foi implantado esse sistema de crédito microchip, implantado na mão, quem não tiver vai passar fome. Não tem outro recurso não, acaba o dinheiro. O dinheiro de papel acaba e entra o digital. E que por sinal, hoje, funciona melhor que o de papel. É muito mais fácil você pagar uma conta no sistema digital, sentado na poltrona da sua casa, operando o seu notebook, do que enfrentar uma fila de loteria para pagar uma conta. Então, esse é um dos motivos que vai fazer com que as pessoas vão migrar em massa, ainda mais se tiver um líder religioso. Agora, o que eles vão fazer? O anticristo, pessoal, ele vai fazer muita ação social. E ele vai precisar de quê? Do ouro do Vaticano. É por isso que a Escritura diz que 10 reis vão se juntar e eles vão deixar a prostituta nua, sem nada, quebrada. Passe a observar esses satanistas que faz filme aí de Hollywood. Todos os filmes que eles vão fazer do anticristo, tem o anticristo matando o pai para tomar a herança dele e criar um império.
Eles acham que a gente é bobo e a gente não entende nada, mas como diz a palavra, o Criador faz os humildes saber. Então veja bem, vão se juntar 10 reis que receberão o poder na mesma hora com a besta. Poderão ser 10 reis da Europa, assim como podem ser 10 líderes de dentro do Vaticano. Você está entendendo? Porque pode ser 10 líderes de dentro do próprio Vaticano. Eles vão receber o poder juntamente com a besta por 1 hora. E essa besta que vai, a besta do mar, das águas, que querem deixar a prostituta nua, quebrada, sem nada. E depois, para poder acabar com toda a fraude, jogam uma bomba lá. Toda a papelada do Vaticano vai ser queimada. Aqueles arquivos secretos que tem lá, das covardias que já foi feita no planeta, aquelas coisas que a sociedade de hoje não teria emoção para poder ouvir ou para ler, e que isso não pode sair ao público. Eles jogam se pintar uma guerra, eles jogam um punhado de míssil lá e falam que foi outro país que jogou, ou até uma bomba atômica, porque eles não falam até nos filmes que o Vaticano vai ser consumido pela luz. Então deixa acontecer. Eu estou te colocando aqui especulação para você passar a pensar, como diz o nosso irmão lá do canal do Últimos Dias. Nós temos que botar a pineal para pensar, porque aí eu estou te dando agora tema para você raciocinar e meditar em cima dele. Vocês estão esperando 10 reis que vão se juntar com a prostituta. Mas a Escritura não diz que esses reis recebem o poder em 1 hora, juntamente com a besta. E eles têm a mesma ideia, acabar com a luxúria da prostituta. E vou te falar com você um negócio. Não pense, igual eu disse, que a maçonaria vai permitir acabar com a igreja evangélica, que não vai não. De quem que a maçonaria tem grande tristeza e revolta? É da igreja católica. Ah, mas você está conversando besteira, você não pode falar uma coisa dessa. Às vezes algum irmão católico está nos assistindo. Verdade. O maior patrono da maçonaria chama-se Jacques de Molay. E quem foi Jacques de Molay? Ele era um maçom muito querido, que foi amarrado numa fogueira, depois que o rei queria, juntamente com a igreja, né, que dominava na época, queriam informações sobre ele, sobre a ordem, e os maçons, ele preferiu ser queimado vivo para não denunciar os companheiros de maçonaria. Então, será que a maçonaria tem raiva da igreja evangélica? Eu creio que não. Inclusive, são inúmeros, milhares de pastores que são maçons. E, no entanto, hoje o patrono dela foi queimado com a bênção do Papa. Então tem muita coisa para você pensar. Quem vai... Isso aí eu posso garantir que quem vai ser... A igreja evangélica não tem dinheiro. Ela não é uma prostituta para tomar dinheiro dela. Agora, quem tem trilhões de dinheiro em moeda para financiar os projetos do anticristo é Roma. E o dia que tiver um papa com mais os seus conselheiros, aquelas 10 pessoas lá, digamos assim, para assinar a papelada, aí sim pega-se todo o dinheiro dela. Agora, a perseguição do povo evangélico, ela vem depois. O anticristo vai fazer um projeto social insuportável.
impraticável. Ele vai ter que fazer isso com muito dinheiro. E só a prostituta tem esse dinheiro para ele pegar. Então, o projeto do anticristo, quando eu digo insustentável, é que governo nenhum no mundo consegue manter o projeto que ele vem com ele aí. Ele vai propor moradia, ele vai propor salários. Hoje, o presidente do Brasil, aí, a presidente, está dando R$ 70 por pessoa. Você vai ver quando ele chegar, como que ele vai orquestrar esse negócio aí. Ele precisa do apoio de todo mundo. Então, mas vai ser um projeto que vai durar pouco tempo, até ele conquistar o poder. Assim que ele tiver com o poder completo, assim que ele tiver de uma cadeira dele, ele pegar e assinar uma ordem para um exército brasileiro igual o nosso obedecer, um exército americano, um exército da Coreia, da China, da Rússia. Aí assim que ele tiver esse poder, aí ele entra com o segundo plano, que entra na redução da população. Tem muita coisa para mim falar para você, mas eu vou falando aos pouquinhos, porque você não suportaria ouvir tudo de uma vez só. Se eu te falar tudo que eu tenho para falar, você vai me ter como louco. Ao passo que se a gente ir devagarzinho, com a dose do xarope aos poucos, você vai entender tudo no final. Eu quero encerrar minha fala deixando um abraço forte na paz do nosso eterno Criador e no amor do nosso Messias ungido, aquele que foi sacrificado pelos nossos pecados.